Nós vamos estudar, pessoal, a termodinâmica. Olha só como é que nós estamos vendo a termodinâmica aqui, né? Primeira palavrinha, termodinâmica. Termodinâmica. Termo vem de calor, vem de temperatura. Dinâmica vem de movimento, vem de trabalho, né? Então, nesse caso, a termodinâmica é a parte da termofísica que relaciona calor em trabalho. Sim, o calor é a nossa energia térmica e o trabalho é a nossa energia mecânica. Então, a termodinâmica vê a eficiência disso, vê como ocorre essa troca devido, por exemplo, à conservação da energia, tá? Então, nós vamos analisar calor relacionado em trabalho. Se você for dar uma olhada aí, você tem um êmbolo, né? Esse êmbolo está sendo, no caso, comprimido ou expandido devido simplesmente à obtenção de um calor que está chegando ali, né? O calor chega e no caso acontece, no caso o êmbolo é expandido, né? E depois ele fecha um ciclo, mas você vê que tem energia, no caso, sendo depositada nesse gás, por exemplo. Esse gás expande, transforma esse calor, essa energia térmica em movimento, né? Transforma em trabalho mecânico. E nós vamos ver isso hoje, né? Hoje nós vamos analisar a primeira lei da TD, tá? Essa primeira lei da TD vai falar para você sobre como é feita essa transformação de calor em trabalho, tá bom? É claro que tem outras formas também de energia, como energia interna, tá ok? E essa aulinha simplesmente eu falo para você que costuma cair na prova, tá bom? Chama a galerinha aí, mostra o meu trabalho aí, divulga aí você mesmo aí no seu celular, ó, o professor Ricardo tá na área aí, tá na área com a nossa aulinha aí, tá certo? Então hoje, normalmente termodinâmica, vacina já, galera, para que a gente possa voltar aí, tá certo? Se Deus quiser. Bom, tudo bem? Então nós vamos analisar hoje a termodinâmica e vamos então ao nosso mapa mental, tá? Eu vou assustar vocês um pouquinho com o nosso mapa mental aqui, só para você ter uma ideia, galerinha. O meu trabalho é o seguinte, né? Eu dou aula aí em preparatórios militares e aqui nesse canal eu faço um mapa mental, porque nós vamos através dele, você vai seguir aí os exercícios, tá bom? É claro que a nossa live é de 1 hora e 20, né? Eu passo para você as ideias e através do mapa mental você tem uma ideia que você tem que saber, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. No meu mapa mental, vou colocar ali, ó, primeira lei da TD. Nesse mapa mental, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte: que tipo de energia que existe quando você tem simplesmente um gás sendo comprimido e expandido? O primeiro contato de energia que nós temos, nós podemos saber, é que os gases, como têm velocidade, né, porque eles estão em constante movimento, né, tem energia cinética de rotação, translação, energia potencial de ligação. Então nós falamos que tem energia interna, tá? Então como se calcula a energia interna desse gás, né? Primeiro nós vamos colocar a energia interna como sendo a letra U. A energia interna, veja bem lá, é intimamente ligada com a energia cinética de movimento das moléculas. Então ela pode ser achada, a energia interna, por essa formulazinha, ó, 3 meios de nRT. Sim, onde o N é o número de mols, o R é uma constante universal dos gases e o T é a temperatura, dado na escala Kelvin, tá bom? Então, a energia interna é intimamente ligada com a temperatura. Ao mesmo tempo, na formulazinha, né, de PV, no gás perfeito, PV igual a nRT, se você tem 3 meios de nRT, você também pode ter 3 meios, né, de nR delta T. Se você tiver agora delta T, quer dizer que você tem um delta U. Um pernilongo aqui, perturbando eu já, tá? Vou matar esse pernilongo já. Fazer um arzinho nele aqui. Tem um pernilongo aqui voando aqui, galera, tá? Então nós temos agora então U, que é 3 meios de nRT. E o delta U, 3 meios de nR delta T. Professor, qual é a diferença? A diferença, galerinha, é que quando você tem na esquerda, você tem apenas uma temperatura. Quando varia a temperatura, varia a energia interna, tá bom? Essa formulazinha dificilmente cai na prova dos concursos militares assim, tá? Daqui a pouco você vai ver nos exercícios, tá bom? Mas eu queria mostrar para você, então, que a energia interna está intimamente ligada com a temperatura, tá bom? Uma outra dica importante nesse tipo de assunto é que quando você tem um ciclo e ele está fechado, um ciclo que se fecha, né? O delta U, ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Por que, professor? Porque como você depende da temperatura, um delta T,
Se por acaso ele sai de uma temperatura inicial e vai para a temperatura final, né? A temperatura final é igual à inicial, se o ciclo está fechado. Então é claro que o ΔU é igual a zero, tá? Então quando o ciclo se fecha, né, uma transformação cíclica, o ΔU é igual a zero, tá bom? Bom, aí tem esse bizu para você não esquecer. Quando tem um aumento da temperatura, o ΔT é positivo, você tem um aumento da energia interna. A energia interna é conhecida como a letra U maiúsculo para a gente, tá? Quando o ΔT é negativo, ou seja, quando há uma diminuição de temperatura, há uma diminuição da energia interna, tá bom? E quando a temperatura for constante, você tem a energia interna ΔU igual a zero, ou seja, não varia a energia interna. Não é que não tem energia interna, mas é que não varia, tá bom? Tudo bem? O Pernão está aqui. Vou matar e vou mostrar para vocês já já. Daqui a pouco eu mato e mostro para vocês aqui. Bom, tudo bem até agora, galerinha? Então o primeiro conceito é energia interna, que tem a ver com a velocidade de movimento das moléculas. Quase que eu mato ele, certo? Tá por aqui. Bom, então a energia interna tem a ver com o movimento das moléculas do corpo, né? E você tem quanto mora o movimento, maior a velocidade, maior a energia cinética, maior a energia interna, tá bom? Então você tem, no caso, essa expressão aí, tá? Bom, continuando, eu queria falar agora para vocês sobre trabalho termodinâmico. O que seria o trabalho? Lembra que eu falei para você que a termodinâmica relaciona calor em trabalho? Como se calcula o trabalho termodinâmico? Legal. Primeiro, dependendo da transformação, trabalho é P vezes ΔV. Por exemplo, nós temos aqui um pistão, acho que tá legal aqui, ficou um pouquinho fora aqui, vamos ver? Opa, legal. Bom, aqui nós temos um pistão, e nesse pistão eu vou fazer uma força aqui, vou fazer uma força nele. Ao analisar aqui a força nele, vou colocar aqui, né? Se por acaso eu coloco uma força nele aplicada, há o quê? Há uma compressão do gás que está aqui. Então há um movimento, não é? Então há a variação do volume do gás. Então para ter trabalho tem que variar o volume. Ele tem que ser comprimido o gás, ou seja, o volume está diminuindo, ou tem que estar o quê? Com uma expansão, ou seja, o volume está aumentando. Então para ter trabalho termodinâmico tem que ter movimento do pistão, comprimindo ou expandindo, tá? Então, por isso que a formulazinha de trabalho é P vezes ΔV, onde P é a pressão e o ΔV é a variação do volume. Só que isso, você fala assim, professor, mas e se a pressão muda? Bacana, a pressão não pode mudar. Nós falamos que a transformação é isobárica, iso igual, bar. Você vai no bar para fazer pressão, você vai no bar para fazer pressão, pressão constante. Isobárica, pressão constante, tá bom? E nesse caso você pode jogar essa formulazinha. A unidade de trabalho, pessoal, no Centro Internacional é dada em joules, tá bom? Tudo bem? Fica essa dica para você. Bom, se há uma expansão, nesse caso aqui, há uma expansão, ou seja, o volume final é maior, o trabalho é positivo. Falamos que o sistema realizou o trabalho. Se há uma compressão, o trabalho vai ser negativo. E você vai usar bastante nessa minha aula hoje, nessa minha live. O trabalho ora é mais, ora o trabalho é menos. Se o trabalho é mais, há uma expansão. Se o trabalho é menos, há uma compressão. Só joga na fórmula ali, porque o ΔV é V final menos V inicial, tá bom? Professor, e se por acaso a pressão não for constante? Legal, aluno, bom aluno. Se por acaso, galerinha, a pressão não for constante, você tem que analisar um gráfico para mim. Quando você tem pressão ali em função do volume, tá vendo? Vai do 1 para 2, a pressão muda, né? Então, nesse caso, você tem uma propriedade gráfica. Toda vez que tem pressão em função do volume, a área te dá numericamente o trabalho. O trabalho eu coloco nessa fórmula W de work, trabalho, tá? Então, trabalho, work. Algumas simbologias igual ao trabalho é o tal, né? O tal, que também tem a ver com o trabalho, tá bom? Então, fica essa dica para você, tá? Se você analisar todo o gráfico, você vai ver que o gráfico pode se fechar, né? Numa relação, nós vamos ver exercícios. Se o sentido for horário, você tem um trabalho positivo. Se o sentido for anti-horário, você tem um trabalho negativo. Agora, se o volume for constante, você tem um trabalho nulo. Por quê? Pode ter força, mas se o êmbolo aqui não mover, não tem trabalho. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a dica para você. Galerinha, chegou o grande momento do meu mapa mental. Para mostrar para vocês, então, qual é a primeira lei da TD. A primeira lei da TD se baseia-se no sistema, na lei da conservação da energia.
Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo bem? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você vai ver aí um troca, um calor chegando, parte desse calor é transformado em trabalho e parte desse trabalho é transformado em energia interna do sistema, tá bom? Vamos analisar? Vem comigo. Você tem ali um gás, pode ser o que está aqui dentro. Ora, esse gás pode receber calor ou ele pode liberar calor, tá? Eu estou fazendo ele recebendo calor. Quando ele recebe calor, ele pode realizar trabalho, porque ele pode expandir, né? E se ele realiza trabalho, às vezes ele não realiza o trabalho com todo o calor que chega. Ele pode desprender, ele pode liberar, sob forma de energia interna do gás, a parcela de energia que ele não aproveitou com o calor que chegou, tá bom? Então a primeira lei da ATD fala que o calor que chega é igual o trabalho realizado mais a variação da energia interna. Essa é a primeira lei da ATD. Q igual a trabalho mais ΔU. Exemplo, se por acaso chega 1000 joules de energia e eu trabalho 800 joules, quer dizer que eu agrego uma energia interna de quanto? Se chega a 1000 e eu trabalho 800, agrega 200 joules de energia, que seria o ΔU, tá? Não esqueça que ao mesmo tempo o sistema pode, o gás pode ceder calor. Então, às vezes, ceder no calor, o que vai ser negativo. Então, muito cuidado que daqui a pouco faço mais uma mapinha mental para você guardar isso para mim, tá? Então, o que pode ser mais ou o que pode ser menos? O trabalho pode ser mais ou pode ser menos, nós vimos ali. E o ΔU pode ser mais ou pode ser menos, vimos na tabela acima, tá bom? Tudo bem? Bom, consequências da primeira lei da ATD. Galerinha, agora é muito legalzinho isso aqui, que eu vou falar para você alguns nomes de algumas transformações gasosas que tem o objetivo de zerar uma das letras da primeira lei. Ou seja, eu posso zerar o quê? Eu posso zerar o trabalho ou posso zerar o ΔU. Como, teacher? Agora, primeiro, se você estiver fazendo um exercício, ele fala para você transformação isocórica, Coros em grego é volume, iso igual, então igual volume. Isocórica, ou também chamada como isométrica ou isovolumétrica, é uma transformação na qual o sistema não tem o volume mudando, ou seja, não vai ser nem comprimido e nem expandido. E lembra quando o volume não muda, não tem trabalho? Então, numa transformação isocórica, o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Como é que fica a formulazinha? Q igual a ΔU, que o trabalho é igual a zero. O que quer dizer isso, professor? Se pensar numa máquina, você vai fundir o motor dessa máquina. Por exemplo, chega energia, você não consegue mover, ele vai aquecer, ele vai esquentar, pode explodir. Então, Q igual a ΔU, tá? É uma consequência dessa primeira lei. Segunda, se for uma transformação isotérmica, iso igual ter, temperatura, isotérmica, temperatura, você tem a temperatura constante. E você lembra da transformação ali acima, à esquerda da primeira lei? Quando não há diferença de temperatura, o ΔT é igual a zero. Então, o ΔU é igual a zero. Então, se a temperatura for constante, o ΔU é igual a zero. Está perfeitinho esse mapa mental. Ali ninguém tem, pessoal, só você, tá? Então, nesse caso, como é que fica a formulazinha? Se o trabalho é igual a zero, Q igual a trabalho. Ou melhor, se o ΔU é igual a zero, Q igual a trabalho. Eu queria uma máquina dessa. Ou seja, todo o calor que chega, ele aproveita para mover o pistão. Não acumula energia interna, não tem um aquecimento. Praticamente não existe uma máquina assim, né? Que seria um rendimento 100%, tá bom? Já o de cima seria um rendimento 0%, tá? Então, numa transformação isotérmica, Q igual ao trabalho. Tá vendo que cada nome zera alguma das letras? Professor, está faltando zerar o quê? Isso mesmo, é uma transformação adiabática. Transformação adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo. Só a relação entre o trabalho e a energia interna, tá bom? Então, nesse caso, você tem o Q igual a zero. E quando o Q é igual a zero, você pode simplesmente ter o seguinte: trabalho é igual a menos ΔU. Tá vendo que tudo está em função do quê? Do conceito da primeira lei, tá? Espero que você tenha, no caso, depois você dá um print, você faz um resuminho legal para você aí sobre a primeira lei da ATD. Antes, ensinei para você o que é energia interna, falei para você o que é trabalho termodinâmico, e aí, no caso, falei para você o que é essa letra aqui, tá bom? Tudo bem? Então, esse mapa mental eu fiz especialmente para você, aluno do meu canal.